Olá, tudo bem? Prazer em falar com você novamente. Eu me chamo Professor Sampaio e esse é o último vídeo que eu gravo para resolver as questões da Turing.com. Faltam 3 questões para completar os 5 de 15 questões de Java, pelo menos na última avaliação deles. No vídeo anterior eu fiz mais algumas outras questões da Turing num processo de seleção passado. E você pode perceber quão criteriosos eles foram, o que eles foram cobrar. Quer dizer, eles querem um especialista mesmo. Então, se você está desejando uma vaga internacional, saiba que você tem que ter uma formação muito sólida, além de muita experiência, que eles vão verificar isso ao avançar do processo de seleção, dependendo, claro, da vaga que você queira. Perfeito? Mas eles são muito criteriosos aí na seleção. E sem passar essa fase técnica, você não consegue avançar para as outras fases. Então, eu estou aqui para te ajudar, passando um pouquinho do conhecimento que eu tenho na tecnologia, para que você possa resolver esses problemas. Perfeito? Então, na questão 13, vamos lá. Aqui ele define uma classe e o método main cheio de código aqui para confundir. Né? Primeira observação, que toda vez que a gente cria classe, a gente seguir o padrão da orientação objeto. Eu acho que eles esqueceram, sempre a primeira letra é em maiúsculo. Bem, método principal, o que ele faz aqui? Ele atribui ao string s esse texto, ele transforma isso aqui num vetor de bytes, ele cria um arquivo com esse nome, medium question, ele cria esse arquivo, aí ele cria um objeto, object output stream, que recebe esse arquivo, ele pega esse vetor de bytes e escreve nesse arquivo e fecha. Isso aqui eu explico bem aqui no meu terceiro e-book. Aqui deixa eu pegar File Input Stream. Tá? Então eu explico como é que é esse funcionamento no Java, tá? Do File Input Stream, do Object Stream, enfim. Como é que o Java trabalha com essas estruturas. Tá? Voltando aqui para a questão. Então ele criou um arquivo, e esse arquivo ele pegou essa string. O que ele fez? Ele pegou essa string e guardou dentro do conteúdo de um arquivo. Pronto, foi simplesmente isso. Medium level question é o conteúdo do arquivo chamado medium question. Perfeito? E aí ele continua, tá? Aí ele abre um arquivo, só que, opa, olha o problema. O nome do arquivo é medium question. Ele abre um arquivo medium tópico que não existe. Vai gerar uma exceção. Ele nem vai fazer esse código aqui. Esse código aqui nem vai ser executado. Ele vai direto para a exceção e finaliza o programa. Então aqui nós temos um típico erro em tempo de execução. Vamos ver as opções? Ele quer a correta, né? The file name is medium level? Não, é medium question. Está errado. The file name is medium question and the output is medium level. Não, é medium question, medium topic. Está errado. Ocorreu um erro. Bem, aqui ocorreu um erro, na verdade não é um erro, é gerado uma exceção. Então, certo, esse aqui, output is caught an exception. Isso, é gerado uma exceção, tá? Que ela é tratada bem aqui nesse trecho de código. Tá? Aqui, no caso, ele não trata, né? Ele só sai do programa. Você poderia fazer o tratamento. Então, aqui a correta é a letra D. Perfeito? Avançando, 14. Which of the following doesn't have an index-based structure? Ou seja, quais estruturas a seguir elas não são baseadas em índice? Vamos lá para o nosso material de estrutura de dados. Vou pegar list. Tem muita coisa. Não, deixa eu... Tá. Vou pegar a lista. Tá. A lista ela é baseada em índice. A gente já sabe disso. A lista ela é baseada em índice. Fila também. Set não aceita duplicados, elementos duplicados.
List baseado em índice, tá? Como eu já havia falado. E map também é baseado em índice, só que é uma chave, né? Para você trabalhar. Então, aqui dessa estrutura aqui, list, map está fora. List está fora. Map fora. E treemap, que é uma classe que implementa map, também está fora. Só sobra o set. Resposta, letra C. E aqui, se você for ver no material, quando eu falo do set, vamos voltar aqui. Você vai ver que ele não é baseado em índice. Ó. É a interface que define uma coleção que não contém objeto duplicado, isso é, não permitida a adição de um objeto idêntico a outro. Não é garantida a ordenação, não é possível indexar os elementos por índices numéricos. Está aqui. Então, ela não é baseada em índices, ok? Perceba como o material ele é direto. Tá? Conteúdos que realmente você precisa para estar focando no que é importante e, claro, cobrado, por exemplo, numa avaliação como essa. Uma avaliação internacional, tá, pessoal? Isso aqui não foram questões que eu elaborei, não. Foram questões elaboradas pela Turing.com. E para finalizar, para fechar, eles jogaram uma de lambda aqui. É uma questão um pouco complicada. Ainda mais se você não souber o conceito de lambda, você vai ter um pouco de dificuldade de fazer. Deixa eu dar uma palhinha aqui de lambda, também nesse terceiro e-book. Eu falo de lambda e talvez esse exemplo do lambda facilite. Vou pegar aqui um exemplo de uma interface. É o exemplo que eu dou na aula, tá? Chamada de IMAF, né? I de interface. É uma interface funcional, isso aqui eu explico bem o que é, e define um método chamado operação que recebe dois parâmetros A e B do tipo inteiro e retorna um inteiro. Então, os parâmetros estão na primeira opção e o corpo do que vai ser feito está na segunda opção depois da seta. Então, é parâmetro, corpo. Então, parâmetro é um inteiro, pode ser A aqui, e o corpo pode ser A, pode ser... Na verdade, são parâmetros, A e B, né? A, B, e o que é que eu vou fazer? Pode ser A mais B, pode ser A vezes B, enfim. Então, você vai ver aqui que eu faço A mais B, A menos B, e atribuo um valor a variáveis somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, tendo em mente que o retorno é um inteiro e os parâmetros são inteiros. Com esse conceito, você resolve essa questão aqui. Ó. Só com esse conceito. Vendo o seguinte, que o parâmetro que ele está trabalhando, que é o primeiro elemento, lá lembra, o primeiro elemento é o parâmetro. Então, o parâmetro, que é o A, é o primeiro elemento. Tá? Eu posso chamar de A ou posso chamar de qualquer outra variável. Ok? Não teria problema. Seria easy, interface também, a primeira letra maiúscula, então eu poderia fazer assim. Easy A recebe alguma operação. Só que aqui tem um detalhe, essa operação retorna um inteiro, aqui retorna um string. Então tem que ser qualquer coisa que vá retornar um string. Então aqui, deixa eu corrigir, seria assim, ó. Easy, método, vou escrever um método, digamos, recebendo um inteiro. Eu posso pedir... me vem à mente aqui um método agora, nome, sei lá, nome, do parâmetro que eu passo, digamos, a letra, o número 1, e ele escreve 1, retorna 1, seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Então, seria igual, né, ao parâmetro, que é o primeiro elemento, tá, da minha expressão lambda, e retornar alguma coisa que fosse uma string. Isso aqui seria o correto. Perfeito? Meio confuso? Concordo. Mas esse seria o correto. Vamos ver o que ele dá aqui para a gente. O que dá para eliminar logo de cara? Isso aqui, porque eu tenho que ter um parâmetro, eu não posso ter um número, teria que ter um parâmetro, está errado isso aqui. Aqui está errado porque se aqui é um inteiro, o retorno não pode ser um inteiro. Ele já disse que o retorno é do tipo string. Então está errado aqui. Aqui, tem dois erros aqui. Primeiro, que se eu estou definindo uma variável A, não pode ser a mesma do parâmetro. Isso aqui já está errado. E aqui, ele está retornando também um número. Errado.
E aqui está certo. Eu não precisaria... ok, posso deixar assim, criar uma variável B do tipo is, do tipo interface, que recebe um parâmetro A, que é inteiro, que eu já defini que é inteiro, e retorna um 1, só que em vez dele escrever 1, ele colocou entre parênteses, entre aspas, e tudo que está entre aspas é uma string. Isso eu explico no curso. Então a correta é a letra A. Perfeito. Então, com isso, eu finalizo essa bateria de questões propostas pela Turing. Você vê que é bastante abrangente, exige bastante do candidato. Conhecimento de algoritmos, estrutura de dados, classes, objetos e até conceitos muito específicos, como garbage collector, dynamic bind, static bind, enfim, isso aí, aí você tem que estudar esse assunto em particular, caso precise, como a gente fez aqui, através de resolução de questões, e está pronto. E como é que eu te ajudo a você se preparar nisso? Vou entrar aqui no meu site. Meu site é esse aqui, abctreinamentos.com.br. Então eu tenho um conjunto de treinamentos que te ajudam a justamente conseguir aprender tudo isso. Fundamentos da programação, orientação a objetos, lambdas, stream, interfaces gráficas, banco de dados, web. Ele não cobrou nada de web. Por que aí? Porque ele tem um módulo próprio de web. Tá? Na prova. Ele tem uma prova própria de web que eu achei bem pesada. E o Spring Boot, que é o meu último treinamento, meu último lançamento. Tá? Então aqui tem exemplos de videoaulas que ajudam você a entender o conceito. E aqui, videoaulas do Spring Boot. Perfeito? Então, visite o nosso site. Se quiser ver algum material interessante, tem algumas videoaulas aqui disponíveis. Ver de que forma a gente pode estar te ajudando. Ok? E é isso. Eu queria passar um pouco dessa minha experiência na resolução de problemas. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente. Tem o meu WhatsApp lá no meu site, tem meu WhatsApp, você pode me chamar lá, estou à disposição, se você precisar, tá bom? Obrigado aí pela sua atenção, um grande abraço.